é assim chamado ou denominado pela NBR 5419. Desculpa, NBR 5410, porque também é tratado na NBR 5419, que é a norma relativa à proteção contra descargas atmosféricas. Então, eletrodos de aterramento toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento, denominada eletrodo de aterramento. Dessa forma, o aterramento de uma instalação elétrica, ela é denominada por eletrodo de aterramento. Dessa forma, a 5410, ela admite algumas formas de eletrodo de aterramento que devem estar presentes para realizar a infraestrutura do sistema de aterramento de uma edificação. Tá? Algumas veremos que são preferenciais, ou seja, a norma ela dá mais ênfase a determinados tipos de eletrodos de aterramento. E outros seria o mínimo necessário para que haja um aterramento confiável e seguro para as instalações elétricas. Então, preferencialmente, o eletrodo de aterramento da NBR 5410 é a utilização das próprias armaduras de concreto armado das fundações. Tá? É o esqueleto de um prédio. Por exemplo, aquele esqueleto todo montado que é chamado as armaduras do concreto das fundações. Por que a 5410 tem esse tipo de eletrodo como preferencial? Por quê? Devido a essa armadura está imersa em concreto aqui, no nível das fundações, onde ficam aqui as sapatas, tá? Ou seja, os pilares de sustentação das edificações. Então, esse punhado de ferro imerso em concreto, o concreto possui uma propriedade na qual é ideal para efeitos de aterramento. Tá? É a civil aliada com a elétrica. Então, nessa situação aqui, a 5410 considera ideal para que você, através dessas armações existentes ao longo de uma edificação, você possa utilizar essas armações como aterramento. E aqui ela parte tanto da 5410, como também você encontrará essa mesma definição lá na 5419. Porque aterramento, a infraestrutura de aterramento de uma instalação, ela deve ser única. Entretanto, ela poderá servir a outros sistemas, como o sistema elétrico, ou seja, o sistema de energia, o sistema de telecom ou TI, a USPDA, agora a energia fotovoltaica, tá? Então, todos esses sistemas, eles podem constituir o seu próprio aterramento. Entretanto, cada aterramento respectivo desses sistemas devem serem únicos no sentido de compor a infraestrutura de aterramento. Então, o primeiro item preferencial da 5410 é a utilização da própria armadura de concreto das fundações. Então, se eu não conseguir, na minha instalação, utilizar o concreto armado das fundações, a outra alternativa, que é o item B, é o uso de fitas, barras, cabos metálicos, especialmente previstos e, o mais importante, imerso no
concreto das fundações. Aqui esse exemplo ilustrativo, tá? Que eu tenho fitas, cabos, tá? Metálicos ou barras que eu posso enterrar eles, ou seja, torná-los imersos, enterrados no concreto, concretando isso aqui tudo, as fundações, tá? A segunda possibilidade, eu não posso utilizar o concreto armado das fundações. Eu não consegui utilizar as fitas, barras ou cabos metálicos imersos no concreto das fundações. Aí ela dá uma terceira alternativa, a utilização de malhas metálicas enterradas. Ó, malhas metálicas enterradas. Aqui um esboço dessas malhas. Malhas enterradas no nível das fundações. Por quê? Porque é o nível mais profundo, onde eu consigo extrair uma camada mais profunda do solo para o escoamento das minhas correntes, sejam de fuga, de curtos-circuitos, de descargas atmosféricas, cobrindo a área da edificação e complementadas, quando necessárias, por hastes verticais. Aqui a finalidade de hastes verticais nessa complementação, ela diz respeito a medidas de segurança contra tensões de passo. Essas mesmas medidas vocês encontrarão também na NBR 5419, tá? E ou cabos dispostos radialmente, que são os pés de galinha. Aqui ilustramos esses cabos radiais em pés de galinha. É dessa forma. Eu tenho uma malha metálica, tá? Que possuem, que são reticulados, tá? E as hastes de aterramento, tá? Dispostas com cabos em formas de pés de galinha, por isso o nome. Os cabos possuem esse formato aqui, tá? Então, essa seria a terceira alternativa de ordem de preferência que a 5410 admite como eletrodos de aterramento. E aí chegamos na quarta. Então ela cita, se você não conseguiu no seu projeto de no seu projeto de aterramento, construir um sistema de aterramento utilizando concreto armado das armaduras existentes nas fundações. Se não foi possível você instalar barras, cabos metálicos ou fitas imersas no concreto das fundações. Se você não conseguiu instalar uma malha metálica, quando necessário, complementadas por hastes e dispostos em cabos radiais no formato pé de galinha, como vimos, então ela te dá a última possibilidade admitida para eletrodo de aterramento, que ela cita até o termo no mínimo. Já que você não conseguiu outra coisa, então, no mínimo, ela prescreve que você utilize um anel metálico enterrado circundando o perímetro da edificação e complementado, quando necessário, por hastes verticais ou cabos dispostos radialmente como pés de galinha. Então, aqui, eu tenho uma ilustração, um exemplo de uma casa no qual eu vou utilizar um anel metálico. Esse anel o material é cobre, tá? Enterrado, aqui é feita uma vala, enterrado a uma profundidade de no mínimo 50 centímetros. Tá?
circundando todo o perímetro da edificação. Lembrando que esse cabo ele deve ser íntegro, tá? Sem emendas. E aqui ele complementa informando que você pode complementar cravando artes ou cabos radiais. Ok? Gostou desse conteúdo que você acabou de assistir? Então deixe o seu gostei aqui no YouTube e no Instagram e o seu comentário sobre o que achou e aproveita e compartilha esse conteúdo com seus amigos. E se você quiser ver esse vídeo completo e muitos outros, acessa a VH Engenharia Cursos clicando no link aqui abaixo na descrição. Um grande abraço!